Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? E hoje vou trazer mais uma reflexão através das poesias psicografadas. E hoje a poesia, ela traz uma reflexão muito interessante. Acredito que todos ou a grande maioria vai se identificar com ela. Então vamos fazer a leitura aqui. À luz dos vagalumes, quantos meninos curiosos! É quase certo que um dia vocês se perguntaram: por que será que este inseto tão pequenino libera esta luzinha verde capaz de clarear a noite? Aí vocês cresceram e se esqueceram deste grande mistério. É bem verdade que a claridade das grandes cidades ofusca esta maravilhosa bênção. Mas os vagalumes estão aí aos milhares, nas moitas de azaleias, nos campos floridos e principalmente em nossas recordações de infância. Vamos relembrar um pouco de quando brincávamos de esconde-esconde? Hoje o nosso personagem é o menino Teteu, o neto do seu Chico e, claro, também do Didi Massalami. É muito interessante observar os vagalumes, a bundinha verdinha feita um lampião, e lá vai ele para lá e para cá, e os olhares incrédulos acompanhando sem piscar e sem ao menos respirar. Quando a luzinha se apaga, grita o menino eufórico: Mãe, acabou a bateria! Que bateria que nada, criançada! Mas então o que é? 6 olhinhos fixos na mamãe, aguardando a resposta. É, é... Gagueja a mamãe. Não sei. Como não sabe? Você sabe de tudo, exclama Teteu. O mais curioso. Se não é bateria, então só pode ser uma vela. Vela não, falou prima Clarinha emburrada. Se fosse uma vela, pegaria fogo na bundinha do pobre vagalume. Vamos perguntar para o vovô? Todos correram para a casa do vô Chico. A resposta veio na ponta da língua. Ora, crianças, é uma substância luminosa criada nos laboratórios de Deus, o mesmo onde são criados os bebês. Nossa, vô, exclamou Teteu. Como Deus é poderoso e legal! Graças a Ele nós nascemos, sem a tal substância. Imagina nosso bumbum acendendo feito dos vagalumes. Com um sorriso nos lábios, vô Chico respondeu: Não se preocupe, Teteu. Deus fez tudo certinho. Deu asas para o passarinho voar, deu escamas para o peixe se proteger e deu para os vagalumes a substância luminosa para ele se guiar durante os voos noturnos. E para os meninos, ele deu o quê? Novamente Teteu retrucou. Ele deu a curiosidade, para ficarem mais sabidos. E todos bateram palmas para o vô Chico. Afinal, se sentiram lisonjeados por Deus não ter se esquecido deles. Poeta estelar, por Elzoray. A curiosidade é a energia motriz do crescimento, tanto intelectual quanto espiritual. Se contentar com o que já sabe é o atalho para ser classificado como ignorante em muitos quesitos imprescindíveis, para se entender o porquê desta vida se apresentar como um desafio constante. Todos deviam fazer como as crianças, que não deixam nada passar, não se preocupam com rótulos, nem tampouco se a curiosidade é bobagem ou não. Perguntam, ouvem a resposta e, se não lhes parecer certo, simplesmente contestam, pedem mais explicações e assim vai, até dizerem com os olhinhos brilhantes: Ah, entendi. Amigo da luz, membro da Pleiade do Amor Universal. Onde está a nossa criança? Essa criança curiosa, essa criança sedenta por conhecimento, que não se preocupa com rótulos,
que não se preocupa com julgamentos, que não se preocupa com olhares que talvez possam transmitir para ela alguma insegurança. Onde está essa criança que todos nós temos dentro de nós? Quando nós éramos crianças, nós tínhamos essa sutileza, essa pureza e essa necessidade por conhecimento, por descobrir as coisas. Nós ainda não tínhamos criado as barreiras, nós ainda não tínhamos criado esses empecilhos que nos impediam de conhecer as coisas. A gente ainda não tinha a preocupação do olhar julgador, do olhar da outra pessoa em achar que nós estamos fazendo alguma bobagem, de que nós estamos passando pelo ridículo de perguntar coisas sem conexão, sem nexo, sem lógica. Nós simplesmente vivíamos e tentávamos desbravar as coisas, conhecer as coisas. Onde está essa criança? Essa criança habita dentro de cada um de nós ainda. Ela ainda existe dentro de você. E essa criança está esperando que esse adulto possa deixar essa criança assumir um pouco o controle. O controle de conhecer, o controle de questionar, o controle de repente você ir atrás do conhecimento, mesmo que lhe custe o olhar julgador. E a gente precisa entender, mesmo com o olhar julgador, essa criança precisa questionar. Por que eu me sinto tão fragilizado com o julgamento do outro? Por que eu me sinto ridicularizado, ridicularizada? Por que eu me sinto rejeitado, rejeitada? Essa é a mesma curiosidade. Que a gente possa permitir que essa criança curiosa, ela possa questionar tudo, inclusive a nós mesmos, tudo aquilo que nós estamos sentindo. Por que sentimos? Como sentimos? Qual a intensidade daquilo que estamos sentindo? Essa criança, ela precisa aflorar, despertar dentro de nós para que possamos sair dessa inércia de consciência, para que a gente possa sair desta anestesia consciencial que todos nós estamos. E o convite é esse. Vamos permitir que essa criança, ela possa, enfim, assumir o papel que é dela. O papel questionador leve. Essa criança, ela leva a vida de uma forma muito leve, muito tranquila. Mas com o entendimento de que ela precisa conhecer, de que ela precisa desbravar, que ela não vai se contentar com migalhas, ela vai se contentar quando ela souber, quando aquilo fizer sentido para ela. E ela não vai sossegar até ela conseguir encontrar a explicação que ela tanto deseja. E você? Será que você está contente com o que você já sabe? Será que você simplesmente recebe as coisas e as reproduz? Será que as pessoas estão colocando o conhecimento delas dentro de você? Ou você está olhando com um olhar questionador? Ou você realmente recebe esse conhecimento, mas questiona, tem a coragem de questionar e não tem o medo de perguntar e, de repente, se sentir ridicularizado? Vamos deixar essa criança aflorar, essa criança despertar novamente. Vamos dar mais um momento para essa criança brilhar. E essa é a reflexão do dia de hoje, para que a gente possa permitir que essa criança possa voar novamente. E se essa mensagem fez sentido para você, e se você entende que possa também fazer sentido para outras pessoas, não deixe de compartilhar. Compartilhe, curta, para que essa mensagem possa alcançar novos corações. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos e nos vemos em breve. Até mais.